E aí, pessoal, estamos iniciando aqui mais um Xcast. Vamos falar hoje um pouquinho de política, finalizando o nosso bloco político da semana. E nada mais, nada menos de quem? Raimundo Pimentel, prefeito de Araripina, 8 anos, ex-deputado, muito serviço prestado aqui pela cidade de Araripina, estado de Pernambuco, né? Isso não pelo Brasil, né, Raimundo? Então, mas quem vai contar a história aqui é você, não sou eu não. Quem entende mais de você é você aqui, certo? Muito grato aqui por estar aqui conosco e compartilhar um pouquinho aí da sua história, que vem pela frente aí. Vou fazer as perguntas aí, ver o que tem pela frente. Bora lá, Raimundo? Fica à vontade, o microfone é todo seu. Bom, Leandro, prazer grande, né? Agradecer pelo convite. Só assim eu voltei para academia. Tô 2 meses sem treinar. Pelo menos eu passei aqui na academia hoje para ver se eu me animo para voltar. E naturalmente é sempre muito gratificante, né? Ser convidado para tratar de um assunto que é assim a realização da minha vida política, né? Que foram esses 8 anos como prefeito de Araripina, né? Uma honra para mim. Tem sido, ainda tem 4 meses de mandato. É uma honra para mim muito grande, e principalmente por realizar o trabalho que a gente conseguiu fazer. Perfeito. Raimundo, aqui no podcast a gente tá numa semana política e convidamos alguns candidatos e a gente tá aqui para encerrar a semana com você. E hoje a gente vê um cenário onde você está apoiando uma candidata à sua sucessão, né? Que você não pode Isso. mais 4 anos, né? São 8 anos, já vai encerrar A agora. Constituição não permite. Mas o que você tem a falar aí desse trabalho, dessa sucessão, né, para Araripina? Vamos pensar no futuro, né? O que possa vir. A gente sabe que você fez um bom trabalho. Todo mundo sabe que eu não tenho que passar pano para ninguém, não é porque você está aqui, Raimundo. A gente não. Não, mas até porque tem uma aprovação né? popular, Tem né? aprovação. Tem uma aprovação Você, popular em termos de. comprovada Fez uma grande gestão, mudou realmente o cenário da Araripina, mas tem algumas coisas ainda que eu vou cobrar dele aqui, pessoal. Fica de olho nesse podcast, que eu ainda vou cobrar algumas coisinhas pro nosso comércio aqui, ao vivo aqui para vocês. A gente vai bater esse papo, tenho certeza que ele vai responder aqui. Mas eu quero enxergar uma visão de futuro, né? Com essa sucessão que você tá formando, o que você enxerga aí para nossa querida e amada cidade de Araripina? Olha, primeiro, Leandro, a gente tem que considerar o cenário que nós pegamos da Araripina há 8 anos atrás, né? Nós pegamos uma cidade completamente degradada, deteriorada, né? Onde o município não tinha capacidade de investimento. Aliás, o município não tinha capacidade nem não conseguia nem pagar a folha dos servidores, né? Nós recebemos o município com algumas categorias com 2 meses de atraso, outras com 3 meses de atraso. E um cenário caótico, né? Caótico do ponto de vista da infraestrutura da cidade, da infraestrutura urbana, da infraestrutura rural, um momento difícil para o país, né? Que foi justamente aquele período pós-impeachment de Dilma, entrada de Temer, enfim, todo um cenário em que o país entrou de fato numa recessão econômica, de fato. Os indicadores econômicos da época mostraram que o país teve uma recessão. Isso, consequentemente, impacta, né, diretamente a receita dos municípios. Então, você teve um cenário em que você tinha uma cidade que precisava resgatar, né, toda a sua infraestrutura, colocar. Para você ter ideia, em 2017 eu paguei 15 folhas, né, ou seja, eu paguei os 12 meses da nossa gestão, já de 2017, janeiro a dezembro, 13º e mais 2 meses de salário que tinham ficado atrasado. Fora uma gigantesca dívida previdenciária que o município tinha, que só para você ter ideia, ao longo desses 8 anos foram pagos mais de 60 milhões de dívidas deixadas por gestões anteriores, né? Então isso impedia, inclusive, que o município pudesse receber recursos, né? O município não podia receber recursos, o município tinha salários atrasados, né? Uma série de investimentos e manutenção, até manutenção simples de calçamento, esgotamento sanitário, né? Uma série de problemas, limpeza urbana, que também o município passava por uma situação caótica. E esse foi o desafio encontrado, né? E hoje, 8 anos depois, a gente tem uma cidade, né, totalmente reorganizada, a situação fiscal equilibrada, as contas em dia, servidores,
todos os servidores, né, contratados, efetivos, comissionados, recebem seus salários rigorosamente, já estão recebendo salário do mês de agosto, né? Então foram, ao longo desses 92 meses, eu acredito, praticamente 1,3 bilhão, pouco mais, de salários pagos rigorosamente em dia. Então, acho que para você que é do comércio, para você que é prestador de serviço, né, você imagina o que é o impacto disso, certo? Na economia local. Quanto você tinha uma desorganização do servidor não saber quando recebia, consequentemente isso comprometia o crédito, né? E o que faz girar o comércio, você que é do ramo, é o crédito, né? O servidor, pra você ter ideia, na Caixa Econômica eu paguei mais de 3 milhões de reais de consignados da gestão passada, que eram descontados dos servidores e que não eram repassados à Caixa Econômica, né? No Santander foram mais 200 ou 300 mil reais. Então, isso impactava fortemente no comércio local, né? Porque você tem uma massa aí de servidores, 2, 3 mil servidores, prestadores de serviço da prefeitura, que eles não tinham acesso ao crédito, né? Então, isso causava realmente uma retração muito grande na atividade comercial e no setor também de serviço da nossa cidade. Então, eu acho que uma obra, a obra física, ela é muito importante, né? A obra física é muito importante na medida que você atende às demandas da população, às necessidades. E aí a gente pode até falar um pouco disso, particularmente na questão da educação. E aí eu quero entrar um pouco mais, porque foi gratificante esse trabalho, né? Mas eu acho que a grande obra que eu diria a você foi a obra mais impactante, né? De você trazer essa massa, esse montante de recursos para a movimentação da economia local. Então, 1 bilhão, a gente vai terminar aí praticamente com 1,5 bilhão de movimentação em salários, né, dos servidores pagos rigorosamente em dia. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Porque é o comércio que se organiza, é o comércio que se estrutura, é a geração de emprego, né? Então, enfim, você tem aí o motor, tanto que você vê que a dinâmica do comércio de Araripina é outra, completamente diferente. E vou dar um dado aqui para você, do nosso foi me fornecido pelo pessoal de tributos da prefeitura, né? Nós, nesses 8 anos, foram criadas mais de 4 mil empresas, tá? Lógico, microempreendedor, empreendedor individual, certo? Pequenas empresas, mas ao longo desses 8 anos foram criadas mais de 4 mil empresas na cidade, e também grandes empresas, né? Como a gente teve aí o Atacadão Vitória, o Novo Atacarejo, né? O Pajeú, houve um grande investimento feito no Pajeú, enfim, e a gente tem realmente uma atividade hoje econômica muito dinâmica na cidade de Araripina, né? Isso eu acho que grande parte também foi fruto dessa reestruturação que o município passou. E além disso, né, nós tivemos algo inédito na história de Araripina, que hoje a gente contabiliza mais de 200 milhões de reais em investimentos, né? Seja em obras de infraestrutura, seja na área da saúde, na área da educação, na malha viária urbana e rural, e também na aquisição de equipamentos, né? Por exemplo, nós compramos mais de 20 ônibus escolares novos, nós compramos mais de 20 ambulâncias, né? Quando eu recebi a prefeitura, nós tínhamos 2 ambulâncias velhas rodando no município, né? 2 ambulâncias. Hoje nós temos mais de 20 veículos na saúde. Então, tudo isso gerou uma dinâmica, né, que traduz essa realidade que a Araripina vive hoje, né? Então, realmente, é claro, você expressou sua opinião e eu fico muito agradecido e feliz, mas fico também muito feliz pelo reconhecimento que a gente vê nas pesquisas de opinião pública. Então, quando a gente bate aí praticamente 80% de aprovação da nossa gestão, isso realmente me deixa muito, muito grato ao povo de Araripina e a Deus, né, por essa oportunidade que eu tive de fazer a gestão dessa cidade. Raimundo, acho que muitos de Araripina vem me acompanhando, né? Hoje eu estou boa parte do meu tempo em São Paulo, né? Estou como conselheiro do Pablo Massal, que está candidato também lá em São Paulo, na cidade de São Paulo. E muitas pessoas vêm achando que algumas coisas são utópicas, são irreais, né? Mas ele está trazendo situações que aconteceram no mundo. Você tem um histórico, 8 anos, né? Prefeito de Araripina, um histórico como deputado. Sei que você já fez muita coisa.
teve acertos e erros. Claro. Né? Na sua gestão dos 8 anos de Araripina, vamos zerar agora, vamos zerar o game, vamos dizer assim, vamos zerar o game. Fingir que Raimundo nunca foi prefeito ou deputado. Na sua trajetória como político, quais foram os 2 pontos, assim, os maiores pontos, né? Esses 2 pontos aqui eu tenho que bater palma para mim mesmo, se fosse outra pessoa, para o Raimundo Pimentel. E quais os 2 pontos aqui que você errou, que você disse, caraca, eu não faria mais isso. Eu faria de uma forma melhor, né? Eu melhoraria isso, esses 2 pontos aqui, a próxima candidata também pode fazer, porque, tipo, um consultor, você é um dos grandes consultores políticos, na verdade, do Estado, porque você tem a trajetória. Todos aqueles que passaram. Eu, como empresário, né, entendo um pouco de empresa, de gestão, de treinamento, isso posso ser um professor, né? Então você é um professor político, eu sou um professor do fitness, mas do empreendedorismo. Sempre aprendendo como você também, né? Exato, sempre a evolução é contínua, né? E eu ainda vou lhe perguntar aqui, calma aí, viu, gente? Eu ainda vou perguntar se não encerra aí nesse final de ano, não. Ele deve ter mais alguma coisa, não tá danado. Ontem foi deputado, prefeito por 8 anos. Eu vou fazer essa pergunta. Se prepara aí, Raimundo. O que vem no futuro aí, para você e para Araripina, com certeza, né? Então, Raimundo, o que você diz? Cara, esses 2 pontos aqui, eu bato palma, e esses outros 2 pontos aqui, eu melhoraria. Olha, eu acho que do ponto de vista da gestão, você fala ou da minha trajetória política? Não, Raimundo como político. Na minha trajetória política. Bom, acho que do ponto de vista da gestão, eu destacaria o trabalho na educação, sabe, Leandro? Acho que a educação foi, assim, eu sempre foquei muito nessa questão da educação, porque eu sei o poder de transformação da educação, né? Você também é um cara, né, de uma família de posses medianas, né? Não nasceu rico, não nasceu... Não, família, eu sou, na verdade, caramelo mesmo. Eu sou vira-lata total aqui. Eu também, né? Eu sempre brinco que as pessoas quando eu cheguei em Araripina 32 anos atrás, né? Quantos anos tu tem? Eu tenho 30... Não, peraí, Raimundo. Vá, quantos anos 39, você tem? rapaz, 39, não, você tinha 7 anos de idade. Você tinha 7 anos quando eu cheguei, já médico aqui em Araripina, né? Então as pessoas já me conheceram como médico, né? Doutor Raimundo e tal. E eu sempre faço questão de... Outros mais novos já me conheceram como deputado, outros até já me conheceram como prefeito. Então isso, normalmente as pessoas acham que isso é um fator que de certa forma você já nasceu em berço de ouro e tal. Não, pelo contrário, né? Eu sempre, como eu não sou filho de Araripina, né, eu sempre faço questão de contar essa história, sempre que tenho oportunidade, e para entender por que eu me dediquei tanto a essa questão da educação, né? Eu perdi meu pai com 9 anos de idade, né? Perdi meu pai com 9 anos de idade. Minha mãe ficou com 5 filhos para criar, eu sendo o mais novo. E minha mãe costurava para fora. Era sua mãe era costureira? Costureira. A minha também. Pronto. Então, somos filhos de costureiras. Né? E meus irmãos mais velhos já trabalhavam, já estavam ajudando a sustentar a casa. E eu resolvi me dedicar aos estudos. Né? Quer dizer, sempre fui um bom menino. Sempre fui um menino comportado, estudioso. Mas, particularmente. Então, entrei na faculdade de medicina com 16 anos, né? Me formei médico com 22 anos. Depois fui para São Paulo fazer residência, fazer minha formação em cirurgia. Então, eu sempre tenho isso como referência. A educação transformou a minha vida. Tá? Eu podia, de um filho mais novo, de uma família de 5, que o pai perdeu o pai com 9 anos de idade, tinha tudo para dar errado. Né? Podia ter dado errado. Né? Podia ter enveredado por outros caminhos. Né? Mas a minha dedicação à educação e a minha formação educacional e profissional foi que transformou minha vida. Então eu olho para o filho de um agricultor, de uma dona de casa, de uma costureira, certo? De uma mãe de família, que às vezes solteira, sozinha para cuidar de seus filhos, né? Ou de um pai ali que está ralando, o cara que é chapeado, né? E você vê qual a perspectiva dessa criança, desse jovem, né? Então eu fiz o que pude para investir em educação. Né? Fiz o que pude. Nós construímos 18 escolas, meu velho. 18 escolas em 8 anos. Se você... E não foi escola, né? Aquelas gangorrinhas de uma sala de aula, 2 salas de aula. Puta escola, né? Tem escola que nós vamos inaugurar agora no Gergelim,
Inacente Moraes, com 12 salas de aula. Certo? Vai ter sala de informática, sala de robótica, sala de aula climatizada. A escola que nós readequamos, por exemplo, a Faceagra, antiga prédio da Faceagra, né? Estudei lá, 20. Pronto, você estudou lá, pronto. No FEAGRA, tempo do FEAGRA. Pronto, aqui ainda era a escola técnica agrícola. Essa escola vai ter 22 salas de aula. Vai ser escola em tempo integral, meu irmão. Escola em tempo integral. O Senai vai estar com a gente numa parceria aí para assessorar e nos ajudar aí para que essas crianças no contraturno tenham aula de robótica, tenham aula de informática, né, tenham aula de inglês, vá praticar esporte, vá fazer música. Né? O Luz Anira já está hoje em tempo integral. Nós vamos abrir aí, antes do final do ano, se Deus quiser, a gente termina e entrega essas escolas, já funcionando em tempo integral. Né? Então, é uma transformação. E essas escolas que nós fizemos para quem? Para os filhos dos agricultores, os filhos dos trabalhadores de Araripina, que não podem pagar 400, 500, 600 reais numa escola particular. Certo? Então, isso abre uma perspectiva completamente diferente. A minha luta, por exemplo, pela Faculdade de Medicina, né, para trazer a Faculdade de Medicina, que a gente conseguiu no primeiro mandato, que com essa questão das bolsas, hoje você tem quase 30 alunos da região, não só da Araripina, mas da região, que estão estudando na faculdade no padrão europeu, tá? Padrão europeu de infraestrutura, estudando gratuitamente dentro desse programa que foi a criação dessas faculdades de medicina pelo Mais Médicos, né? E uma das coisas que mais me impactaram, Leandro, nesse processo foi... Eu entrei no Banco do Nordeste um dia e o faxineiro do Banco do Nordeste, né, o cara lá de Serviços Gerais, veio me abraçar, né? Veio me abraçar e agradecer. Raimundo, eu quero lhe agradecer. Eu não sabia por quê, não lembrava o que é que tinha feito a ele que merecesse essa gratidão. E aí ele relatou que a filha dele hoje faz medicina, né, como bolsista na faculdade, na FAP aqui em Araripina. Então você imagine, o cara faxineiro, né, de repente vê sua filha, veja a ascensão social que isso representa, a transformação na vida dessa família, né, que isso representa. E o que a gente quer oferecer é isso, né? Eu acho que esse grande desafio, esse grande investimento que a gente fez na educação, ele é transformador da sociedade. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, essa geração que está hoje, nessas escolas municipais de hoje, né, elas vão estar, sei lá, 10, 20 degraus na frente de toda a nossa região do Araípe. A gente foi buscar uma parceria com uma universidade latino-americana, né? A empresa Hala Software, que tem uma universidade. Nós hoje temos 12 alunos de Araripina, 12 jovens de Araripina, que estão cursando engenharia de software numa universidade americana, está aprendendo inglês, falando inglês, estudando inglês, né? toda a tecnologia de informação. Esses 12 jovens hoje, a gente construiu essa ponte, né, com a universidade, e eles ainda estão recebendo uma bolsa de estudo para isso. Né? Então veja o impacto que é esse investimento que nós estamos fazendo na educação. Raimundo, na verdade eu sou suspeito em falar de educação, porque dentro das nossas empresas nós temos braço da educação também, é uma das partes do nosso ecossistema. Eu vi que as grandes empresas só funcionam como funcionam porque existe braço da educação, né? A equipe do Paulo Massal, do Acelerei, do grupo G, do G4, Toyota, todos esses grandes grupos. Então, eu aprendi com eles e a gente fez esse braço da educação. É muito difícil no Brasil, né, principalmente voltado para o empreendedorismo. As faculdades não estão mais formando profissionais e as empresas estão tendo que fazer essa formação. Eu sei que está no final de um mandato, mas sei que sua trajetória política não vai encerrar por aqui. E eu vou lhe fazer uma cobrança. Já que você é um fã da educação, veja formas de inserir mais atividades empreendedoras, conexões maiores com o comércio, porque isso transforma a vida, o emprego, né? Claro. O trabalho dignifica o homem, né? É uma sugestão que eu deixo, mas o que você falou que me deixou aqui bem, que é um case de Araripina, o público junto com o privado. Sim. Né? Você tem a bolsa na Faculdade de Medicina, 30 pessoas lá, instituição privada, mas em parceria com o público,
30 filhos de Araripina, com as instituições que você falou de Do Araripe. do Araripe, né? Do Araripe. Não importa, desenvolveu. Claro. Quando eu cheguei afora, Raimundo, você mora onde? Eu digo, moro na Tríplice Fronteira. Aí o cara, você mora em Fora? Eu digo, não, moro lá em Araripina. Você mora em Piauí, Ceará e Pernambuco. Meu amigo, não se preocupe, é um lugar bom, você quer ir lá. Essa referência brinca, né? E eu vejo um grande potencial. Eu praticamente não estou mais morando em Araripina, passo uma parte do tempo em Juazeiro, outra parte do tempo em São Paulo. Devo passar uma temporada agora em São Paulo, ali em Alphaville, estamos abrindo um empreendimento lá, né? Estamos num processo acabei de sair de ligação ali com o pessoal, tudo certo lá, vamos abrir devo passar uma temporada lá, porém, o fim da gente, né? É a morte, Claro, né? claro. E eu vou subir aqui lá da Boa Vista ali um dia e vou vir ser velado aqui, mas eu quero deixar um legado para nossa cidade. Eu quero aprender lá, quero trazer para cá, quero contribuir com a nossa cidade também um dia nessa parte da educação. E você acredita muito nessa questão do público-privado poder funcionar realmente e alavancar o desenvolvimento de uma cidade, um município, estado? Qual a tua visão quanto a isso? Porque você falou que já aplicou um pouco ali, mas qual a tua visão? Esses dois exemplos, né? Esses dois exemplos são muito claros aí Primeiro, você citou da faculdade de medicina, que embora seja privada, mas tem aí um percentual de vagas dentro já do próprio edital, né? Que foi uma coisa muito bem elaborada lá atrás pelo Ministério da Educação, que permitiu isso. Citei outro exemplo, que é a questão dessa parceria que a gente construiu com a Hala University, né? Que é um braço educacional da Hala Software, né? E que permitiu e veja qual foi a ideia, né? Esse dono dessa empresa é um boliviano, né? A sede dessa empresa de tecnologia é em Cochabamba. Claro, ele tem sede também, tem empresa nos Estados Unidos, que os grandes clientes dele estão nos Estados Unidos. Mas ele tem uma demanda muito grande por engenheiro de software, né? E qual foi a visão dele? Né? Eu vou formar esses engenheiros. Vou formar esses engenheiros. E onde é que tem jovens aí com a possibilidade, com perspectiva de abraçar um projeto desse? É na América Latina, que era a região dele. Então, nós conseguimos entrar nesse projeto, né? Araripina entrou nesse projeto e a gente investiu toda a nossa energia possível nisso. Temos aí uma ONG que acompanha esses jovens, então esses jovens simplesmente eles não vão lá e ficam fazendo curso. Não, a gente tem uma ONG que está acompanhando, dando suporte a eles, orientação educacional, auxiliando no aprendizado do inglês, na fluência do inglês. Então, todo um trabalho que foi feito nesse sentido. Para quê? Esses jovens vão sair já contratados, né? Com salários de acima de $2.000, ou seja, é um salário para o nosso patamar aqui da região já. Então, essa é uma demonstração de construção. Você precisa construir parceiros nisso, né? Por exemplo, o Centro Tecnológico esteve aí abandonado há muito tempo. Era Centro Tecnológico do Gesso. A gente trouxe a Secretaria de Ciência e Tecnologia para cá e a gente está envolvendo no Centro Tecnológico não ser só do gesso, né? Mas ser um centro tecnológico para a região do Araripe, vamos dizer assim, no sentido mais amplo da palavra, que possa atender a todas as cadeias produtivas, né? Atender a apicultura, atender a mandiocultura, certo? Atender a outros segmentos e aí é onde a iniciativa privada tem que entrar, né? Hoje a gente está vivendo um momento de inflexão, poucas pessoas sabem disso em relação à mandiocultura na nossa região, né? Eu viajei para Recife segunda-feira e eu vi que tinha um avião no aeroporto, né? E eu procurei saber de quem era, um pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, né? Que está vindo para cá para comprar terra, para investir na mandiocultura na região. Você já tem aqui um pessoal do Mato Grosso que já está instalado aqui, inclusive já estão aí já em vias de produzir. Tudo isso precisa de suporte tecnológico e aí essa parceria onde o município também entra, né, buscando os agentes públicos para que a gente construa, mas precisa ter esse envolvimento do setor privado, né? Quer dizer, o setor privado tem que ter esse olhar, não só esperar pelo poder público. Isso é uma coisa que às vezes, por exemplo, o setor gesseiro, às vezes, né, tem uma postura, a gente sabe das dificuldades que o setor gesseiro tem, mas existe muito essa perspectiva, o que é que o Estado vai fazer, o que é que o município vai fazer. Mas, puxa vida,
ao invés de o que vai fazer, o que é que nós vamos fazer juntos? Né? O que é que nós vamos construir juntos? Chamar para conversar. Certo? Chamar para sentar, para conversar e construir essas parcerias. Então, eu acredito muito nisso e a gente procurou fazer isso de uma forma bastante intensa na medida do que for possível para a gente. Eu acredito muito, na verdade, acredito não. Já é consolidado em muitos países afora, eu pude viajar muito, graças a Deus, viver muitas experiências, de como me conectar com muitas pessoas e vivenciar. Estou indo agora em outubro para a China, né? Tenho alguns contatos na China, estou indo, que a gente tem uma importadora também, estamos indo consolidar. E nos últimos 3 anos, Raimundo, a China investiu mais concreto que nos últimos 100 anos dos Estados Unidos. Isso foi o que fez a China crescer e desenvolver. Até no Brasil, você sabe que fez investimentos, impostos. E não é à toa que na década de 90, 1990, o PIB da China era menor que o PIB do Brasil. Hoje o PIB da China é 20 vezes maior do que o Brasil. Isso levou o quê? 24 anos. Então, tudo é possível. É evolução surreal. Né? E foi exatamente isso. Público, privado, controle, educação, todos esses processos passaram na China e a gente tem muitos países do mundo como exemplo em diversas áreas. E a gente, na verdade, eu digo, hoje qualquer gestor entrar, então você, gestor, futuro prefeito de Araripina, né, seja você quem for, você viver experiências, ver o que aconteceu lá fora e trazer para nossa cidade. Porque já acontece, você não precisa criar nada, não precisa inventar. Se copiar, tá bom. Copiar, meu amigo, já tá bom. Né? Copiar, deixar o comérciozinho ajustado, investir em infraestrutura, pagar o povo em dias para circular o dinheiro, mas copie projetos, traga para Araripina, né? Porque eu sei que o público, a junção do público com o privado é o futuro para toda nação, na verdade. Raimundo, eu queria entrar aqui num âmbito um pouco mais. A gente falou de educação. Tá, você perguntou da questão boa. A questão boa, Então não é ruim, porque a gente vai entrando num assunto e outro. É lógico que, assim, eu diria na gestão. Sinceramente, sem falsa modéstia, eu acho que, claro, cometi erros, óbvio, né? Erros pequenos, mas não houve talvez nenhum erro, né? Um erro capital, um erro grande que a gente tenha cometido, né? Eu acho que eu citaria algumas coisas, eu poderia citar algumas coisas que eu não consegui fazer. Perfeito. Né? Pelas limitações de tempo, pelas limitações de orçamento, pelas condições que nós herdamos o município. Mas se fosse pensar do ponto de vista da minha trajetória política, eu diria que um erro que eu cometi foi não ter sido candidato a deputado federal em 2010. Né? Então, em 2010, quando eu fui reeleito, eu fui eleito no primeiro mandato, eu disputei a primeira eleição em 98, né? Tive 12 mil votos. Em 2002 eu tive 26 mil votos, aí fui eleito. Né? A primeira eleição eu perdi. Quando me reelegi em 2006, eu tive 45 mil votos. Eu já tive votação de um deputado federal. Né? E aí, em 2010, eu poderia realmente ter dado esse salto e ter sido... Eu digo não por mim. Né? Depois o destino até me... Talvez se eu tivesse sido deputado federal, eu não tivesse sido prefeito. Né? Porque talvez tivesse ficado lá para Brasília e tal, não tivesse sido prefeito. Mas... Então, hoje, realmente, eu me sinto muito realizado de ter sido prefeito de Araripina. Essa cidade me acolheu, que me abraçou, que acolheu minha família, onde eu criei meus filhos. Mas teria sido importante para a região. Leandro, eu acho que a região independente, a gente tem uma eleição aí na frente, 2026, a gente tem que pensar. Se não for se for outro nome, não tem problema. Eu ia lhe fazer essa pergunta. Eu ia lhe fazer essa pergunta. Porque mas, encerra assim, aí os 8 anos, daqui a 2 anos. Mas vamos voltar ao erro, né? Ao erro, a decisão política, né? Naquele momento. Então, naquele momento teria sido uma grande oportunidade e eu teria sido eleito facilmente deputado federal, porque tinha construído uma base muito sólida na região, já tinha entrado em São Francisco, Sertão Central, em outra região, a região metropolitana, e teria sido importante no sentido de carregar investimentos para a nossa região, né? Não só para Araripina, mas para Uricuri, para Trindade, para Bodocó, para Ipubi, para os municípios de Santa Cruz, municípios de toda a região, o Araripe inteiro, porque eu acho que não dá para a gente ser quintal dos outros mais. Né? Essa coisa da gente estar aí dependendo das migalhas que alguém manda dali, não faz mais sentido isso. Nossa região deixou de ter, né, a oportunidade de ter deputado federal, eu podia ter sido,
eu acho que esse talvez, se tivesse assim, não, se você voltasse atrás, o que é que você modificaria na sua trajetória política? Eu acho que foi a única decisão que eu tomei por falta de ousadia, né? E como diz, a gente tem que ser ousado. Na vida a gente tem que ser ousado. Claro, tem que calcular os riscos, né? Mas a ousadia é fundamental, né? Para tomar determinadas decisões. Então, naquele momento eu não tive essa ousadia, né? Tive a oportunidade, mas não quis correr o risco. E isso mudou a minha trajetória política, embora, como eu digo, me sinto imensamente feliz, gratificado, né? Hoje eu sou um homem agradecido a Deus, ao povo de Araripina, por ter tido a oportunidade de realizar esse trabalho, né? Por ter tido a oportunidade de fazer o dever, né? Cumprir o meu dever perante a confiança que o povo de Araripina me deu, mas talvez para a região tivesse sido muito importante, né? Porque se tivesse um deputado federal lá atrás, há 3 mandatos, há 4 mandatos, né? Realmente a gente poderia ter conquistado outras coisas importantes, como uma universidade pública federal para a região, né? Ter conquistado, já está avançando mais com a questão do Canal do Sertão, enfim, vários outros projetos que a gente poderia ter avançado com a representatividade, porque a história, o recurso está na União, o recurso está lá em cima, está em Brasília, né? Aqui a gente trabalha, o Estado, o governo do Estado, se tiver muito prestígio com o governador, agora com a governadora, né, você consegue algumas obras importantes, algumas obras estruturadoras, mas o recurso, o investimento maior público se concentra realmente no âmbito do governo federal. Então, isso talvez tivesse sido muito importante para a região, mas tudo tem o tempo de Deus. Certeza. Raimundo, a gente tá chegando aqui na fase final, mas eu queria aí que o pessoal também. A gente sabe que algumas decisões, você tá. Quantos anos? 8 anos e foi quantos deputado? 3 mandatos. 3 mandatos. 12, Então, 12 anos, 20 anos aí na política. Nessa sua trajetória, você teve muitas amizades, inimizades, né? A gente tem todo esse ambiente político e a gente vive esse cenário hoje em Araripina de transição, aonde você já teve, né, pessoas que estiveram com você e hoje eles não estão mais na sua base, né? Como o vice-prefeito seu, né? O Evilásio Mateus, o Roséilton, eles estiveram junto com vocês e outros seguiram outro caminho. Muitos de Araripina vê que achavam ou suponham que seria Evilásio por ser vice-prefeito e tudo, e não foi o caminho que se tomou. E acho que alguns perguntam o porquê não, o porquê ele tomou essa decisão. Você poderia falar um pouco mais pra gente sobre isso? Claro, ou acho você que fica à vontade a falar quanto a isso? Muita vontade. Essa é talvez a decisão mais importante que eu tomei, né? Primeiro porque eu digo sempre, a gente tem a responsabilidade que eu tive de conduzir a Araripina nesses 8 anos, né? Ela só não é maior do que a responsabilidade da decisão de escolher a pessoa que iria me suceder, né? E é o que eu tenho ressaltado sempre, né? A palavra fundamental, né, nesse processo é o quê? Confiança, certo? Confiança. Confiar na pessoa. Mas convivi. Quanto mais você convive, você vê que menos você deve confiar, né? Então, a escolha foi baseada na confiança que não existia. Então, a convivência, por várias razões, né? Que eu não vou entrar, tenho tido oportunidade nos debates que a gente tem feito de colocar isso de forma muito clara. Então, eu não posso confiar em alguém que já sinalizou ao longo da sua vida, durante a convivência com a gestão, e que era inconfiável na política e na conduta, né? Então, como é que eu vou chegar a ter tranquilidade para dizer ao povo de Araripina, olha, eu vou entregar isso aqui a fulano pelo fato de estar junto, pelo fato de conviver, pelo fato de ocupar um cargo próximo. Então, essa confiança, ela foi quebrada diversas vezes, né? E o que eu digo sempre, a confiança é algo que você nutre, né? É algo que você você se fundamenta no caráter da pessoa, né? Então você tem uma pessoa que é desleal com você, que conspirou contra você, que está a serviço de um outro grupo político, né? Então, na verdade, você tem uma pessoa que está a serviço de um outro grupo político, né? Que o único propósito é servir a esse grupo político e fazer de Araripina um apêndice da cidade onde esse grupo político é majoritário, né?
Então, Araripina não é apêndice, Araripina não é quintal de ninguém. Araripina é uma cidade pujante. E eu vi um depoimento fantástico de uma pessoa. A pessoa disse, olha, se Araripina tivesse água, seria maior do que Petrolina. E é. Né? Seria mesmo, porque o solo daqui são infinitamente mais férteis do que o solo da região de Petrolina. Então, hoje nós teríamos aqui, se a gente tivesse um rio, se a gente tivesse água abundante aqui, nós seríamos muito maior do que Petrolina. Então, é o que eu digo sempre, né? A gente não pode estar pensando de estar a serviço de alguém ou de algum grupo político. Né? Então, na verdade, você tinha uma pessoa que não estava pensando num projeto para Araripina, estava pensando num projeto político de um grupo, né? De estar a serviço de um grupo, de servir a um grupo e não de servir a uma população. Então, eu digo sempre, desses 200 milhões, mas fez investimento, bacana, nós somos gratos a isso, né? Nós somos gratos a isso, mas nós investimos mais de 200 milhões, o Leandro. Em Araripina, em 8 anos, nós investimos mais de 200 milhões. E aí alguém, porque foi votado, e o papel de quem é votado é destinar recursos mesmo, né? Vai querer transformar Araripina num apêndice, né? Num quintal da sua cidade. Então, é um projeto muito pequeno, né? Um projeto mesquinho. E, além disso, o próprio comportamento ético, o próprio comportamento moral, né? Foi a base que gerou essa falta de confiança para que a gente pudesse sustentar. E aí, né, a maior prova foi a conduta em relação a esse processo, em relação à questão do partido, né? A postura desleal que foi adotada, e, na verdade, já era um plano que vinha sendo preparado já há mais de um ano, né, de como me derrubar, de como me dar uma rasteira no processo, né, de como sabotar a minha escolha, a minha livre escolha, meu livre-arbítrio. E, nesse contexto das pessoas que foram, né, foram alguns por motivos diversos. Por exemplo, um foi porque achava que o outro não merecia confiança, mas queria que fosse ele. E pela conjuntura política, não deu para que ele fosse. Então, por isso ficou com raiva também, foi. Ex-prefeitos que talvez por recalque, por inveja, né, se motivaram, agora é a oportunidade que a gente tem de derrotar esse cara, né? Esse cara não deixou a gente fazer o que a gente queria fazer dentro da prefeitura, então é a oportunidade. Então, acho que esse momento é um divisor de águas para Araripina, né? De repente, Deus colocou, o destino colocou um bocado, uma bagaceira danada de um lado, né? E foi engraçado, porque você é um cara que gosta muito de marketing, né? E às vezes você tem um marketing, tem a coisa que emana do povo, né? E aí você pega os profissionais de marketing mais capacitados, tal, e aí o cara pensa, faz um projeto de marketing bacana, tal, e de repente vem uma coisa lá do povo assim e surge, e é o que traduz a verdade, né? Se tem um negócio que foi extraordinário, que surgiu nessa campanha, foi o tal do Pimentel Limpou, né? Tem uma musiquinha aí, você tá um pouco fora, mas tem uma musiquinha que já virou hit na campanha. Pimentel limpou, pô, né? Então, é um momento de... Eu tô dizendo que é um divisor de águas, porque é a oportunidade de limpar, de Araripina limpar tudo aquilo de ruim que aconteceu no passado, né? Aquela Araripina atrasada, populista, da demagogia, certo? De não olhar a gestão, de não olhar o investimento da forma correta, de não garantir a preocupação que a gente teve na fazer a economia do município girar, do hábito de algumas pessoas, né, de querer pensar só em si, de querer se beneficiar a si próprio, ou a sua família, o seu entorno. Então, de repente, a Araripina vai ter a oportunidade de limpar, né, de tirar uma tropa da política que representa o atraso, né? Que representa aquela política, aquele retrocesso, aquela política ultrapassada, né? Aquela Araripina que a gente não quer ver mais. A Araripina é essa que você pensa, certo? Do futuro, com a visão que você adquiriu, de viajar, de conhecer experiências, né? De conhecer novas tecnologias, de entender, né, que às vezes é fácil, a gente não precisa inventar a roda, né? Já tem experiência que já existe lá fora, vamos trazer para cá, vamos... É claro que precisa sempre inovar também, né? Mas com essa visão de futuro, né? E de repente você tem uma outra alternativa que representa esse passado, né? Esse atraso, essa visão retrógrada, certo? Ou que está a serviço de
um grupo político para apenas que Araripina seja um apêndice, né? Um apêndice desse grupo político ou dessa cidade, né? Que onde esse grupo político é majoritário. Então, essa foi a diferença. A base dessa decisão foi isso, confiança, né? Se alguém hoje não é meu candidato, é porque não merece a confiança de Raimundo Pimentel, né? Não merece a confiança. Isso não foi fundamentado do dia para a noite. Isso foi sedimentado em muitos anos de convivência, certo? E, como eu digo sempre, quanto mais você convive, tem pessoas que quanto mais você convive, menos merece a sua confiança, certo? A questão da escolha do nome da vereadora Camila Modesto, pelo contrário, né? Foi uma pessoa que demonstrou muita lealdade, muito despretensiosa no sentido de não querer a ganância do poder pelo poder, né? Isso é uma coisa que a gente está vislumbrando aí nos arranjos políticos, né? Eu tenho chamado sempre o palanque dos arranjos do subterrâneo, né? Dos acordos. Eu tenho uma complementação na sua, no seu apoio à candidatura da Camila, né? Ninguém faz gestão só, na verdade, né, Raimundo? Claro. Seus secretários, conheço muitos secretários, a competência de muitos secretários. E uma coisa legal, só para interromper você, a gente conseguiu nesses 8 anos também formar quadros extraordinários na gestão pública, né? Isso é uma coisa bacana, muito bacana para a cidade, porque hoje a gente tem na nossa gestão quadros qualificadíssimos, certo? Que nós formamos, eu digo a gestão, né? A experiência, a vivência formou ao longo desses 8 anos. Isso. Todo mundo sabe aqui que eu não tenho que passar pano para Raimundo, nem para ninguém que vinha aqui, né? Nós tivemos nossos impasses, né? Uma pandemia, ninguém sabia como é que era. A gente querendo abrir o comércio, você como médico, na segurança, né? Aquele impasse, todo mundo no caos naqueles 3 primeiros meses, mas foi experiência. Na verdade, Raimundo, eu tenho aqueles 6 meses, foram 6 meses fechados da academia. Foi a minha pior fase da vida. Tudo fechado. Fase da vida, assim, em termos de negócio. Fase da humanidade. A pior fase da humanidade. Mas teve gente que gostou, né? Teve gente que achou bom. Teve gente que achou bom, né? Mas, teve gente que tirou proveito. Só que depois de um certo tempo foi a minha melhor fase. Porque foi a fase que eu mais tive crescimento de maturidade como pessoa, como ser político também, né? Porque eu estou como presidente do CDL, que não é cargo político, mas a gente tem essa participação da categoria, né? Da categoria, conselheiro do CREF, diretor da ACAD. Eu disse, não sou político, não gosto de política, não. Fala. Aí o menino disse, tu não é diretor desse monte de corpo, tu é político, menino. Eu disse, porra, é mesmo, velho. Porque as pessoas acham que política é só política partidária. Mas era isso minha visão. Porque eu fiquei meio assim com a política e disse, não quero, não gosto mais da política. Já tive problema com política, né? Depois daquela, eu disse, não quero, não. Meus tios estudiam lá do Piauí com política também. Eu acabei disse, não quero, mas é isso. O mundo é movido por política, né, Raimundo? Você entende até mais do que eu sobre isso. Mas o que eu vejo, a academia não era academia se eu não tivesse meus colaboradores. Sua gestão não seria sua gestão se não tivesse seus secretários, né? E todas as equipes que você tem, que é a maior empresa hoje do município, se chama prefeitura, né? Por a quantidade de pessoas que emprega, renda e tudo. Você acredita, você confia, você já falou aqui na Camila, você acredita que ela tem a capacidade, a habilidade de formar uma equipe tão boa quanto a sua para dar continuidade no que você já fez por Araripina, o que você construiu, né? Você acredita que Araripina, caso ela venha a ser eleita, tenha também um crescimento, né? Como ocorreu nos últimos 8 anos? Não vou dizer que foi o melhor crescimento, porque a gente não sabe. O cenário melhorou. Eu vou dizer, poderia ser muito melhor, Raimundo. Claro, né? Claro, mas ninguém sabe. Melhor, né? Sempre pode ser melhor. Muita coisa a melhorar. E creio que você vai avaliar esses 8 anos. Possa ser que você venha a ser prefeito, ou pode ter outra candidatura, né? Ou a deputado, ou seja, o que for. E espero que você realmente venha a contribuir, porque como o povo está escrito nas tábuas de Moisés, né? Você já deixou a história, deixou um legado para nossa cidade. Agradecer, né, a você por estar aqui compartilhando um pouco da sua história. Depois, mais na frente, a gente tira um dia com mais calma para ele contar um pouco mais, a gente tá mais tranquilo sem esse ambiente político, essa agenda puxada.
né? Mas sei que você também errou muito. A gente erra, impossível. Nós somos seres humanos, erramos muito. E sei que você errou, tem seus erros e tenho certeza que, na verdade, seria burrice errar da mesma forma, né? Claro. Errar é humano e a gente tem que melhorar. Então, mas você acredita que a sua sucessora tem essa capacidade? Você vai estar junto com ela? Como é que vai ser esse processo futuro aí nos próximos 4 anos, caso ela venha a ser eleita? Olha, Leandro, eu acho que eu colocaria um outro elemento do que eu coloquei, né? Primeiro, a confiança, né? Uhum. A confiança significa você conhecer a conduta ética, a conduta moral da pessoa, né? A lealdade com quem você está por perto, né? Então, Camila tem esses predicados. É uma pessoa humilde, né? Como mulher. E eu acho que isso é muito bacana, né? Para mim, eu fico muito feliz de poder entregar, depois dos meus 8 anos, poder entregar isso a uma mulher, filha de Araripina, uma mulher que saiba cuidar de pessoas, né? Porque eu dizia sempre, pô, ser prefeito é cuidar da cidade, né? Zelar, essa coisa da zeladoria, de cuidar da limpeza, de cuidar das obras de infraestrutura. A gente montou uma base de infraestrutura muito grande. Então, acho que Camila vai ter essa virtude de a vivência dela de cuidar das pessoas, de cuidar como enfermeira, como mãe, como mulher. E aí, essa humildade, né, e de quem você se cerca? Né? Aí você olha, poxa vida, quem é que está? Quem está se cercando de quem? Né? Quem está ao redor de quem? Com que propósito? Com que interesse? Certo? Quando você olha para um outro lado, você se assusta, né? Porque os interesses, às vezes, são interesses pouco republicanos, né, que estão envolvidos nisso. Então, acho que Camila nunca chegou durante a trajetória dele, na relação dela, por exemplo, na Câmara de Vereadores conosco, né, para propor nada indecoroso, para propor nada que não fosse republicano, nada que não fosse correto. Então, esse é o primeiro passo, o passo fundamental. Como você disse, o aprendizado ele vem. Né? É lógico que eu também, eu tinha 12 anos como deputado, mas a realidade da gestão é completamente diferente. Eu aprendi pra caramba, meu irmão. Eu não cheguei pronto, não. Eu aprendi muito. Nesses 8 anos eu aprendi muito. Então, ela tem 3 mandatos de vereadora, a vivência é mais perto da realidade da cidade, vai chegar com uma casa arrumada, né? Se o povo permitir, com a casa arrumada. Então, as facilidades vão ser muito maiores do que as que eu tive. Né? E o mais importante, quem está cercado de pessoas boas, do bem, né? Não está cercado de pessoas mal intencionadas. Certo? Isso aqui é fundamental, porque na gestão pública, principalmente na prefeitura, na tua empresa, tu sabe. Você está na tua empresa, se o cara começa a fazer um mal feito, opa, caneta, demite. Certo? Você já toma providência, você já tem os seus instrumentos de controle, você tem os seus instrumentos de auditoria e você vai ter os seus resultados. Né? No serviço público, infelizmente, existe uma turma aí do passado que acha que cada um tem que levar uma banda da prefeitura. Certo? E a construção política acha que se faz loteando a prefeitura. Vou lotear aqui para fulano, ex-prefeito vai levar 2 secretarias, fulano vai levar isso, vai levar aquilo. Então, isso é que é temerário. Certo? Por quê? Quando você começa a fazer esse tipo de negociata, falta o dinheiro para o essencial. Entendeu, Leandro? Falta o dinheiro para o essencial. Falta o dinheiro para a merenda escolar, vai faltar o dinheiro do medicamento do posto de saúde, vai faltar o salário do professor, vai faltar o salário do gari. Não tem segredo, amigo, não tem segredo. O cara acha, mas o orçamento, a receita é significativa, mas a despesa também é muito significativa. Né? E essa turma não faz conta de receita e despesa. Eles querem o deles. Né? Então, na hora que você tem um entorno, as pessoas que estão ali do seu lado, ao seu redor, elas estão pensando única e exclusivamente em buscar o naco dela, a fatia delas, né? Isso vai faltar para o povo. Certo? Então, você governa para o povo, é uma coisa, é fazer o que nós fizemos. O orçamento hoje, para que é? É para investir em escola, é para investir, comprar merenda escolar, é para os postos de saúde. Nós saímos de 5 postos de saúde para 32, meu velho. Né? Camila está com um projeto extraordinário, que é a construção do Hospital de Traumas e Urgência e Traumas de Araripina. Você sabe quanto custa esse hospital?
Ideia. 30 milhões. Sabe quanto eu paguei de dívida que alguns ex-prefeitos deixaram? 60 milhões. Ou seja, o que eu paguei de dívida deixada por ex-prefeitos daria para construir o Hospital de Traumas de Araripina e daria para construir o Hospital do Câncer. Então veja o que é quando você tem o dinheiro, o recurso público aplicado da forma correta e quando você apenas pega o dinheiro público para fatiar com os seus apaniguados ali, né, com aqueles que estão ali do teu lado somente pelo interesse pessoal. Então esse é o perigo da gestão pública, certo? Esse é o perigo da gestão pública. Você procurar fazer o certo e não deixar que a turma que esteja ao seu redor faça errado. Esse é o maior desafio. Por quê? Porque gera descontentamento político. Na tua empresa, se tu chegar, o cara fizer mal feito, ou quiser fazer malandragem na tua empresa, tu larga a caneta e acabou. Concorda comigo? 100%. Certo? Na política, se você for querer agradar essa turma, essa cambada aí, né, você vai gerar insatisfação. E o cara vai estar na rua dizendo que você não presta, que você é autoritário, que você é ditador, porque você não deixou ele meter a mão grande. Tá entendendo? Então, isso é que é importante. Camila não tem essa ambição, essa ganância pelo poder, né? Ela quer realizar o sonho e continuar vendo a Araripina crescendo, né? E para isso, ela conquistou minha confiança. Raimundo, chegamos aqui ao final, mas eu queria que o Raimundo desse nota a Raimundo Pimentel. Que nota você daria a Raimundo Pimentel como prefeito nos 8 anos aí, até esse exato momento aqui? Que nota você daria a você? Esse negócio é muito esquisito, né? Você dá nota assim mesmo. Eu prefiro dar a nota que o povo tem dado aí, né? Nota 8, 80% da população nos aprova. Eu acho que se 80 em 100, então de 10, né, seria 8. Uma nota 8. Eu estou muito feliz, claro. Perfeito. Mas assim, o mais importante é isso, né? Meu sentimento é de gratidão, entendeu, Leandro? Gratidão. Gratidão por esse reconhecimento do povo, gratidão por Deus ter me dado essa oportunidade. E eu sou um homem realizado e feliz por ter sido prefeito, tá ainda, né? Tá sendo prefeito dessa cidade e receber o carinho desse povo e o reconhecimento do nosso trabalho. Que bom, Raimundo. E retribuir, né? Que é o mais importante. Retribuir a confiança. Né? Que isso é que é o fundamental para um político, acho que você retribuir com trabalho, com seriedade, com determinação, a confiança que o povo te depositou. Perfeito. Quero agradecer aqui, né, Raimundo, a participação no nosso podcast, está sendo lançado aqui essa semana, né, política, falando com os candidatos aí, propostas, visão de futuro, é o que a gente almeja para nossa cidade. Mas eu quero uma mensagem final aqui do nosso prefeito, Raimundo Pimentel, uma mensagem sem limite. Se o Raimundo não tivesse limite, uma visão de futuro de 10 anos, que mensagem você manda lá para o pessoal, o que você almeja, uma mensagem aí. Raimundo com a lâmpada mágica, manda mensagem aí para a galera, para os nossos ouvintes aí. Quero que todo mundo seja feliz, irmão. Você tem que, né, buscar o caminho da sua felicidade, viver, realizar seus sonhos, seja como político, seja como empresário, né, seja como professor, seja como agricultor, como pai de família, mãe de família, como jovem. Acho que o que a gente tem que buscar é ser feliz, né? Viver bem, realizar seus sonhos, deixar um legado. Você, como empresário, sonha deixar um legado. Eu acho que, como político em Araripina, eu estou deixando um legado importante. E acho que o mais importante é isso: é da manhã alguém lembrar de você e lembrar que você fez o bem, né? E nesse processo todo, que foi muito traumático para mim, eu tenho sempre repetido uma frase que eu recebi que tem me confortado bastante, né? Foi uma frase que me veio nas redes sociais e disse: olha, quem tem coragem de fazer o bem, né, tem que ter a sabedoria de conviver com a ingratidão, né? Então, mesmo que você conviva com a ingratidão, né, o importante é que você faça o bem. Fazer o bem e acabou, né? E seja o que Deus quiser, Deus vai dar a retribuição. É isso aí. Vamos embora. Obrigado, Raimundo. Foi um imenso prazer estar aqui com você. Estamos abertos aqui sempre a recebê-lo, receber todos vocês, nossos ouvintes aqui, empresários. Estivemos aqui em mais um Xcast, sempre falando de propostas, né? Nessa semana da política aqui, acirrada na cidade de Araripina. Convidamos vários candidatos aqui. Sempre um bate-papo gostoso, aquela visão, sempre pensando no futuro, no desenvolvimento e evolução.
Muito obrigado aqui por mais um XCast e acompanha aí no Instagram e no Facebook nossos novos canais que em breve estarão falando aí um pouquinho com os nossos sociais, mídias, influencers de Araripina na próxima semana. Até mais!